Sejam bem-vindos de volta ao curso sobre comércio eletrónico transfronteiriço, seus benefícios, barreiras e oportunidades de negócio, com particular foco nos países africanos lusófonos, promovido pela Comissão Económica das Nações Unidas para a África e pelo IDEP. Eu sou Rita Carneiro e acompanho-vos como tutora ao longo deste curso. Iniciamos hoje o último módulo, o módulo 5, onde falaremos sobre as condições e política de concorrência no comércio eletrónico transfronteiriço, gestão de litígios e inclusão. O comércio eletrónico é uma plataforma que pode aumentar a inclusão e chegar a todos, contudo, tal como as empresas tradicionais, as empresas de comércio eletrónico competem e por vezes têm disputas. Este módulo procura ajudar o participante a compreender como as MPME podem usar a política de concorrência a seu benefício, explicar os mecanismos disponíveis quando surgem disputas e discutir as oportunidades que o comércio eletrónico apresenta para grupos tradicionalmente marginalizados. Nesta primeira aula, falaremos sobre a importância das políticas de concorrência económica para as MPME em situações de crise. No comércio eletrónico, pensamos geralmente num tipo diferente de concorrência, que procura responder à seguinte questão: como é que a empresa acrescenta clientes e aumenta os lucros? A um nível mais complexo, podemos pensar em três mecanismos principais de estratégias competitivas básicas. Em primeiro lugar, as empresas procuram reduzir custos. É claro que isto é mais fácil de dizer do que de fazer, mas por vezes é possível conseguir aumentar eficiências utilizando economias de escala no transporte marítimo, enviando encomendas agrupadas em vez de individualmente, por exemplo, comprando matérias-primas a granel ou concentrando os mercados de produtos em áreas mais eficientes. Em segundo lugar, as empresas poderão melhorar a qualidade dos seus produtos. Isto requer alguma investigação e desenvolvimento, mas em geral, o produto melhor vender-se-á melhor. Na maior parte das vezes, a notícia de que uma empresa tem um bom produto espalha-se depressa, conduzindo assim a novos clientes. Em terceiro lugar, as empresas, incluindo as MPME, têm de estar sempre a pensar no que vem a seguir, do ponto de vista do desenvolvimento do produto. Poderá tratar-se de uma melhoria da funcionalidade de um produto existente ou de uma ideia totalmente nova. Mas neste caso, os proprietários da MPME têm de se perguntar como colocar novos produtos no pipeline de uma forma rentável e responder à pergunta: a quem estou eu a vender? Normalmente, quando as MPME se focam neste tipo de estratégias, o impacto nos seus resultados é bastante positivo. Pensamos muitas vezes na concorrência no sentido esportivo ou académico, em que a ideia é dominar ou vencer um inimigo. Embora as empresas, incluindo as MPME, queiram competir com os seus rivais e outras empresas para ganhar cota de mercado, o que pode levar a perturbações, incluindo o encerramento de algumas empresas, a concorrência é geralmente benéfica tanto para as empresas como para os consumidores. Dito isto, existem por vezes entraves à concorrência que podem ser muito concretos. Por exemplo, pode existir apenas um produtor, o que conduz a um monopólio local. Neste caso, não existe qualquer incentivo para que a empresa concorra, o que limita a escolha do consumidor. Outras vezes, mesmo quando existem várias empresas a operar no mercado, estas podem concertar-se entre si. Isto pode ser ainda pior do que a situação de monopólio, porque neste caso há vários intervenientes com várias partes envolvidas que podem ser mais difíceis de controlar. De um modo geral, apesar destes obstáculos, podemos dizer que a concorrência beneficia a economia, proporciona melhores preços, favorece o consumo, proporciona produtos de melhor qualidade e muito mais. E quem é que monitoriza a concorrência? Em África, muitas destas agências ou autoridades de concorrência são recentes. Em Moçambique, por exemplo, a Autoridade Reguladora da Concorrência apenas entrou em funcionamento em 2021. Este facto é simultaneamente uma vantagem e uma desvantagem. Do lado negativo, tal significa que os decisores políticos em muitos países não dominam totalmente a política de concorrência e as considerações que devem ser levadas em conta na concepção de uma política eficaz. No entanto, isto significa que em muitos países as restrições e os quadros existentes são limitados. Assim sendo, os decisores políticos também estão dispostos a aprender e a aplicar uma política que vá ao encontro das necessidades das empresas, incluindo as MPME. Por outro lado, recordemos que o Protocolo para a Concorrência das SELCA foi adotado pelos chefes de Estado africanos apenas em fevereiro de 2023
Embora hoje, em outubro de 2023, ainda precise ser ratificado por uma grande quantidade de países e implementado no seu conjunto, o protocolo fornece uma base para as autoridades de concorrência em África e criará um conjunto harmonizado de políticas para ajudar a facilitar o comércio e a concorrência em todo o continente. Vejamos agora como funciona a concorrência em tempos de crise. Em África, mais especificamente, a crise financeira mundial de 2007-2008 reduziu a procura de bens. E embora aqui o comércio eletrónico ainda estivesse a dar os primeiros passos durante este período, o abrandamento global pode também ter contribuído para a evolução mais lenta do comércio eletrónico e dos serviços digitais em África. Entretanto, e mais recentemente, os efeitos da pandemia de Covid-19, as restrições da cadeia de abastecimento e o conflito na Europa tiveram grande impacto no comércio eletrónico e na concorrência em África. A pandemia de Covid-19 e as políticas de confinamento que lhes estiveram associadas obrigaram muitas empresas a aderir ao comércio eletrónico. Com efeito, um inquérito realizado pela ECA durante a pandemia revelou que 65% das empresas inquiridas avançaram com as suas transformações digitais devido à Covid. Assim, muitas empresas perceberam que para sobreviverem durante a pandemia e chegar a novos clientes, precisavam de adotar mecanismos digitais e o comércio eletrónico. Posteriormente, à medida que as restrições decorrentes da pandemia foram abrandando, as dificuldades na cadeia de abastecimento mostraram limitações ao comércio global e colocaram a tónica na forma como a África, no seu próprio seio, deve ser capaz de expandir a sua rede de fornecimento de bens e serviços. O comércio eletrónico desempenha um papel crucial neste contexto. Para terminar, a guerra na Europa dirigiu os fluxos de investimento e de mercadorias para zonas de conflito, deixando o continente africano exposto a muitos dos riscos conhecidos nos últimos anos. Graças ao comércio eletrónico, a África tem a oportunidade de recorrer ao mercado interno para algumas das compras que atualmente faz fora do continente. Mas a política de concorrência em África ainda está a dar os primeiros passos. À medida que vai sendo construída, tem de reunir as condições exigidas por um ambiente digital competitivo e os empresários das MPME precisam estar a par dela. Mais informadas, as MPME podem compreender melhor as atividades permitidas e identificar quando estão a ocorrer e garantir que elas próprias não se envolvem em atividades ilícitas. Embora nas crises as práticas anticoncorrenciais possam ser atraentes, nunca é demais sublinhar que o recurso a práticas anticoncorrenciais não beneficia finalmente. Em tempos de crise, as autoridades da concorrência podem considerar várias políticas e procurar certos sinais de alerta, como por exemplo, o preço. As empresas podem por vezes tentar tirar partido de uma situação, aumentando os preços. Penso, por exemplo, na crise da cadeia de abastecimento de 2021, quando os bens eram limitados e os preços subiram em flecha. As empresas poderão ter utilizado o estoque já existente e aumentado significativamente o preço dos seus produtos para obterem o máximo possível de lucros. Isto é obviamente prejudicial para o consumidor, mas também para as empresas, incluindo as MPME, pois cria ressentimento em potenciais clientes. Se os clientes falarem ou, na era digital, escreverem em fóruns e mensagens acerca dos efeitos agudos de uma restrição na cadeia de abastecimento, pode vir a resultar num afastamento dos potenciais clientes dessa empresa. A proteção do consumidor. Para eliminar atividades prejudiciais, as agências governamentais precisam de identificá-las e compreender o que deve ser feito para as combater. A colaboração com as agências de proteção do consumidor e o reforço dos respectivos recursos facilita a identificação dos maus agentes. O próprio governo. O governo pode adotar políticas e multas repercussões em caso de comportamento anticoncorrencial. Os acordos. Os governos podem chegar a acordo sobre o que define um comportamento concorrencial e anticoncorrencial transfronteiriço e estabelecer as correspondentes sanções. Por fim, o cartel de crise. Por vezes, é necessária uma ação governamental direta numa crise. A criação de um cartel de crise, como o mecanismo ATEX utilizado em África durante a pandemia, ou o COVAX, por exemplo, pode aliviar parte do ónus das empresas individuais e desincentivá-las a se envolverem em atividades perniciosas. Falemos agora um pouco sobre práticas anticoncorrenciais num ambiente digital.
A estrutura dinâmica dos mercados digitais. Neste caso, devido ao facto de os mercados digitais serem efetivamente globais e estarem interligados a várias partes da economia, os mecanismos tradicionais de concorrência nem sempre estão bem adaptados às estruturas dos mercados online. A título de exemplo, a política anticoncorrencial pode proibir a concertação entre gestores por telefone, pessoalmente ou por fax, mas o que dizer do correio eletrónico, das mensagens de texto e das redes sociais? Serviço a preço zero. Muitas vezes, as empresas oferecem serviço a preço zero, como programas de fidelização, entregas gratuitas ou outros serviços incluídos num pacote. Penso, por exemplo, nos fornecedores de televisão, que oferecem uma subscrição gratuita quando adquire os seus serviços. Estes tipos de estratégia floresceram com a implantação do comércio eletrónico. O market tipping, a inclinação do mercado, ocorre quando uma empresa começa a afastar-se dos seus concorrentes e vira um mercado na sua direção. Esta situação está normalmente associada a grandes empresas. Pense na Amazon, no espaço de comércio eletrónico, mas o poder absoluto associado a este tipo de atividade pode ser anticoncorrencial. O efeito de rede. O efeito de rede ocorre quando a utilização de um serviço se torna mais fácil para um consumidor do que a utilização de vários. Por exemplo, pense no Facebook e no Instagram, uma única empresa. Utilizar o Instagram e integrar as publicações no Facebook é certamente mais fácil do que mantê-las noutro perfil social. O comércio eletrónico, grandes empresas como a Amazon também têm efeitos de rede, porque têm a capacidade de oferecer muitos serviços ao mesmo tempo, tornando mais fácil para os consumidores interagirem com eles. O efeito de bloqueio. São estratégias que dificultam a saída dos clientes. Pense, por exemplo, nas cláusulas contratuais com o seu fornecedor de telecomunicações que exigem que tenha um telefone durante um ano antes de o mudar para outro fornecedor ou que impõem uma taxa para abandonar os serviços. Por fim, o multi-homing. Isto acontece quando uma plataforma está ligada a muitas redes ao mesmo tempo. Centraliza os utilizadores numa plataforma e aproveita a informação noutra. Vejamos agora o quadro africano anticoncorrencial. O Protocolo sobre a Concorrência da Zona de Comércio Livre Continental Africano fornecerá um quadro e uma base de referência para todo o continente. As suas disposições visam, nomeadamente, eliminar a prevenção, a restrição e a distorção da concorrência no mercado. Inclui igualmente cláusulas relativas a posições dominantes, fusões e aquisições e práticas comerciais desleais que resultam na exploração dos consumidores, clientes ou fornecedores. É importante sublinhar que a ZCLCA é sobretudo um acordo de comércio intra-africano e, por conseguinte, espera-se que os benefícios se concretizem sobretudo no continente. O que isto significa para a política de concorrência é que a ZCLCA irá abordar essencialmente a política de concorrência dentro do continente e não o comércio e a concorrência com outras regiões e países. A Comissão da Concorrência da COMESA, a CCC, entrou em funcionamento em 2013 e tem um programa de sensibilização regional com workshops que formam os juízes nos tribunais nacionais dos Estados-membros da COMESA e ajudam a formar as autoridades nacionais da concorrência. A Autoridade da Concorrência da África Oriental, EACA, ficou operacional em 2018 e tem jurisdição sobre concorrência, bem-estar dos consumidores, subsídios estatais e contratos públicos. A autoridade da CEDEAO foi criada em 2018, ainda não está totalmente operacional. Na SADC existe um quadro para a política de concorrência que tenta reunir a política de concorrência entre os países desse bloco. Hoje ficamos por aqui. Nos textos de apoio vai encontrar muita informação complementar para melhor entender as questões essenciais abordadas nesta aula, figuras e quadros explicativos mais detalhados. Obrigada pelo seu tempo e até breve na segunda aula do módulo 5.